Flávia, o título da sua tese é Por que aprender isso, professora? Sentido pessoal e atividade de estudo na psicologia histórico-cultural. Quero te perguntar, o que você estudou exatamente no seu doutorado, Flávia? Bom, eu estudei, como o próprio nome diz, o sentido que as crianças atribuem à sua atividade de estudo, à escola, que é uma questão, eu sou psicóloga escolar, né, é uma questão que me incomodava bastante, porque assim, nas várias escolas que eu trabalhei, quando eu perguntava para as crianças por que elas estudavam, ou por que elas estavam na escola, elas sempre utilizavam motivos externos à escola. Então, eu estou na escola porque eu quero um trabalho bom, ou para ser alguém na vida, ou por causa dos amigos, ou porque minha mãe mandou, mas a aprendizagem raramente estava presente no discurso das crianças. Então, por conta disso, eu quis fazer um estudo sobre qual que é o sentido para as crianças da escola e do estudo. Por que você decidiu estudar exatamente esse tema, elaborar essa pergunta ou as perguntas que As vieram? per- é, então, eu já tinha passado por várias escolas como psicóloga escolar, e como psicóloga, quando você chega numa escola, as questões que os professores trazem para a gente são sempre questões de aprendizagem. Há crianças na escola que não aprendem, ou há muitos problemas de indisciplina. Por favor, psicólogo, venha resolver o problema, né? O psicólogo é visto um pouco como resolvedor. E daí, quando eu ia trabalhar com as crianças não tinham problemas de aprendizagem de forma geral, pelo contrário, eram crianças muito saudáveis, muito espertas, muito inteligentes, muito curiosas, mas não necessariamente os conteúdos escolares correspondiam às necessidades que elas tinham de aprender. Então, a partir disso, eu comecei a elaborar as minhas perguntas de pesquisa, assim, como que surge a motivação para aprender na escola, quais são as motivações que já existem, acho que essa é uma questão importante, né? Que motivos que as crianças já têm, como os motivos para aprender são produzidos na escola. Então, essas foram algumas perguntas iniciais e a partir disso eu fiquei um ano letivo numa escola pública em São Paulo para investigar. E daí o conceito de sentido pessoal, ele é um conceito teórico, não é o sentido como a gente entende no senso comum. Uma vez que a escola é assim, que a relação é assim, qual é o impacto que isso tem na criança, no estudante, uma vez que os motivos estão todos fora? O que isso causa na vida escolar e não apenas nesse momento escolar, mas para a vida intelectual dela? Tem algumas pesquisas no Brasil que têm demonstrado isso é muito triste, que o impacto da escola no desenvolvimento cognitivo das crianças é muito pequeno. Então, as crianças entram na escola pensando de uma maneira, né? Elas aprendem a ler e escrever, aprendem determinados conteúdos, mas a escola tem impactos cognitivos muito pequenos. Isso é grave, né? Pensar que uma criança entra na escola com 6 anos atualmente, né? Com 6 anos e vai sair com 17 anos e poucas mudanças foram produzidas, é bastante grave. Então, essa é uma dos resultados da escola hoje. A escola tem produzido pouco desenvolvimento cognitivo, por mais que tenham surgido várias teorias para pensar a escola de uma outra maneira, teorias inclusive da psicologia, a escola ainda ela prega a memorização, a cópia, o fazer igual. É uma das coisas que eu observei na minha pesquisa, é que quase todos os dias as crianças tinham tarefas de cópia. De copiar da lousa ou de copiar do caderno. A cópia tem algumas vantagens, né? A criança fica mais rápida, desenvolve a coordenação motora e tudo mais. Não estou dizendo que é para eliminar a cópia da escola, mas todos os dias ter cópia, ou então, atualmente eu sou supervisora de estágio em psicologia escolar e meus alunos fazem estágio em escolas públicas da cidade onde eu moro. E isso acontece em alunos do ensino médio, ensino fundamental 2. Então, alunos de sétimo ano, oitavo ano, copiando coisas do livro, ao invés de pensar uma atividade que produza desenvolvimento, eu entendo que isso é bastante grave. Então, acho que esse é um dos motivos. A escola ela ainda é uma escola muito, eu brinco, né? Uma escola do século XIX. A gente tem aula da mesma maneira que os nossos pais, da mesma maneira que nossos avós. Não estou negando que houve avanços na escola, claro que houve. Mas ainda eles são muito pequenos frente aos desafios que a gente encontra hoje, né? São crianças que estão na internet, que assistem muitas horas de televisão, que brincam, que conversam, que usam Orkut, que usam Facebook, mas nada disso é apropriado na escola. Tem uma menina que me chamava muita atenção na escola onde eu fiz a pesquisa, que ela não sabia ler e escrever. Ela já estava na 4ª série, tinha 12 anos, 3 reprovações, e o caderno dela era só cópia, então o caderno dela era cheio, mas ela não sabia ler e escrever, mas ela tinha um Orkut.
Assim, se ela não sabe ler e escrever, como ela tem o Orkut? No Orkut ela se comunicava, ela mandava mensagem, então ela sabia ler e escrever. Mas ela não sabia ler e escrever na escola, ela sabia ler e escrever no Orkut. Então, o que acontece? Que distância é essa entre a escola e a vida dessa menina? Isso me inquietava muito, assim. Até pensava em continuar a pesquisa investigando um pouco os Orkuts, os Facebooks, para ver como que isso acontecia lá, né? Como os professores entram nisso? Até aproveitando que o seu mestrado Sim. investigou isso, porque eles estão inseridos dentro dessa prática social, não é algo que acontece do professor para o aluno, né? Eles Não. estão ali se relacionando dentro dessa mesma estrutura, né? Claro. Para os professores tudo isso é muito sofrido, porque assim, toda escola pública que eu vou, e já foram muitas, eu sempre encontro professores muito bons, professores comprometidos, professores preocupados, professores engajados, professores tentando mudar a sua aula. Então, no caso da pesquisa de doutorado, a professora era simplesmente assim, a professora dos sonhos, né? Professora que planeja as aulas, que está pensando, que procura inserir as tecnologias na aula, levava livros didáticos, conversava com os alunos, mantinha uma relação afetiva com os alunos. Então, eu já encontrei em muitos lugares professores bons, interessantes, mas a própria estrutura da escola, da escola pública, como ela está hoje, é uma estrutura tão burocrática que acaba impedindo que o trabalho do professor se desenvolva plenamente. Então, os salários são baixos, o professor tem que dobrar ou triplicar a jornada para conseguir um salário adequado. Então, eu cansei de ver professores preparando aulas no ônibus antes de ir para a aula, né? Imagina o que é isso para um professor. Como é que ele vai inserir novas tecnologias ou assuntos interessantes se ele mesmo está preparando a aula no ônibus? Por mais que ele seja um bom professor, a própria estrutura escolar não permite isso. Então, ele sofre. Ele sofre com isso. Na minha pesquisa de mestrado, por exemplo, todos os dias que eu participava das reuniões pedagógicas, eu fazia um diário de campo e com o que acontecia. E ao final da pesquisa, quando eu fui olhar para todos esses diários de campos, quase todos os dias tinha relato de adoecimento docente. Então, o professor que reclamava um dia de dor de cabeça, um dia de bursite, o outro que estava em licença porque está com depressão ou com problema de hipertensão e assim por diante. Então, quase todos os dias tinham esse relato do adoecimento. O professor, ele acaba sendo uma outra vítima, né? Não um culpado. Ele, por mais que seja interessado, a própria estrutura escolar, que é uma estrutura burocrática, segmentada, fragmentada, impede que ele faça um trabalho que seja diferenciado. Eu imagino. Então, tem várias coisas que dificultam e impedem o trabalho do professor. Por exemplo, a hora da reunião pedagógica, que, a meu ver, seria uma hora para pensar, planejar pedagogicamente, tem tantas questões burocráticas impostas pelo, seja o sistema estadual ou municipal de ensino, né? Tem que preencher tarjeta, filipeta, diário, planilha com o nível de desenvolvimento dos alunos. São coisas importantes, mas acabam tomando um papel maior do que deveria ser. Então, assim, o pedagógico, embora sejam instituições pedagógicas, o pedagógico acaba ficando em último plano. O burocrático, ele acaba ganhando um status mais importante do que o próprio pedagógico. Que eu passei a sentar na carteira das crianças para olhar como elas aprendiam e também para ajudá-las. Então, elas estavam fazendo uma redação, eu dava ideias, ajudava a escrever palavras que elas não sabiam, escrevia coisas que elas não sabiam, ou sugeria uso de dicionário. Se era um exercício de matemática, eu criava estratégias para ajudá-las. O meu objetivo era compreender a aprendizagem enquanto ela estava acontecendo. Então, eu criei essa situação e ia registrando em um diário de campo e depois, quando eu chegava em casa, eu fazia um registro ampliado. E no final já da pesquisa, eu achei que faltavam informações sobre... Eu tinha muitos dados sobre o processo de aprendizagem das crianças, mas eu tinha poucos dados sobre a avaliação que elas faziam. Então, daí eu resolvi montar grupos com as crianças, que a gente chama de grupo focal. Então, como a classe tinha 23 crianças, apenas 18 crianças os pais concederam autorização, montei 2 grupos de 9. E daí, nesses grupos, a gente saía da sala de aula, ia para um outro espaço, brincar, conversar, saber sobre a escola. Eles produziam materiais gráficos sobre como eles avaliavam a escola, avaliavam a professora, avaliavam a aprendizagem. E, por último, eu entrevistei algumas crianças individualmente e também a professora. Para entender o sentido pessoal,
eu precisava olhar quais os motivos que as crianças tinham e que ações que eram feitas, se as ações correspondiam ou não a esses motivos. Então, daí, a partir disso, eu chego a algumas conclusões, assim. Primeiro, vários motivos que as crianças trazem são motivos que elas expressam, mas não vivenciam. Então, Dá para dar um exemplo? vou dar um exemplo. Eu estou na escola porque eu quero ter um futuro bom. Até para ser carroceiro precisa ter escola, né? Ou então um menino que diz, até para ser lixeiro eu preciso ter até a 4ª série. Então as crianças falam esses motivos, são motivos importantes, genuínos, né? Todo mundo quer estar na escola para ter um futuro bom. Teve um menininho muito engraçadinho, ele falou assim, para ter um futuro bom, uma casa grande e muitos animais, né? Esse motivo. É um motivo genuíno, importante, né? Todos nós tivemos esse motivo na escola, mas quando a criança vai fazer as tarefas escolares, né, as ações escolares, não necessariamente o que ela faz corresponde a esse motivo, ter um futuro bom. Então, ter um futuro bom é importante, mas está muito longe da vida das crianças. E elas conhecem várias crianças que têm um futuro muito... Elas conhecem vários adultos que têm um futuro muito bom, mas que não passaram pela escola. Eu tenho uma irmã que é professora do estado, professora de português. E recentemente passou por uma greve e um dos alunos veio questioná-la por que ela estava fazendo greve. E ela contou o salário dela e tal, e um aluno deu risada e falou assim, professora, isso aí numa corrida de cocaína eu ganho mais do que a senhora. Então, assim, ela pode ser um modelo de bem-sucedido para esse aluno? Pode, mas para ele é um outro modelo que está colocado aí, é um desafio grande. Então, como a escola promete que se você for bem na escola, você vai ter um futuro bom, e esse aluno está vendo que o professor, que estudou pra caramba, está fazendo mestrado e tudo mais, não tem o futuro que ele quer, mas que o traficante tem, para a criança isso cria uma ruptura enorme. A escola promete uma coisa que ela não cumpre. Agora, quando na própria atividade de estudo a criança encontra uma motivação, fica muito mais fácil de prender a atenção da criança na escola. É o que eu chamo na minha tese de ações geradoras de motivos de aprendizagem. Ações geradoras de motivos de aprendizagem são atividades que, a princípio, não correspondem diretamente ao ensinamento ao aluno, mas que levam a criança a aprender durante o processo. Uma visita ao teatro é um bom exemplo. Os alunos vão encarar o passeio como motivo para a diversão. A professora, no entanto, pode aproveitar para identificar na temática da peça assuntos que possam ser trabalhados antes e depois da ida ao teatro. Então, ela começa a ação porque a professora mandou, mas o resultado é tão bacana no decorrer, vai produzindo tanto entusiasmo no decorrer da atividade, que essa ação vai gerando motivos genuínos de aprender, não são mais motivos externos, são motivos internos. Então, acho que essa é uma grande discussão que eu faço na minha tese. Que motivos são esses que as crianças trazem? Que são motivos externos, são importantes, são motivos sociais, mas não são motivos internos, né? E que motivos são esses que a própria criança traz? É meu, eu quero aprender porque é bacana, ou porque é legal, ou porque durante o processo de execução da tarefa eu percebo que eu vou me desenvolver. Como você acha que o seu trabalho, como o seu trabalho pode ajudar, enfim, na disciplina da psicologia, da educação? Como você contribui para a ciência no Brasil com o trabalho que você fez? No caso da psicologia escolar, uma das temáticas que tem sido estudada, discutida desde os anos 80 é a questão do fracasso escolar. E tradicionalmente, na psicologia escolar, numa visão mais crítica, nós já entendemos que o problema da aprendizagem não está na criança, não está no professor, mas que a gente precisa entender um pouco mais a dinâmica da escola, as políticas públicas e tudo mais. Mas eu acho que meu trabalho dá uma contribuição nesse sentido, porque por mais que a gente não possa culpabilizar nem criança nem professores, a gente precisa entender o que eles pensam sobre a escola para sair de uma análise sociológica e pensar uma análise psicológica do fenômeno fracasso escolar, psicológica, mas não psicologizante. Então, claro que há uma dimensão individual aí do fracasso, do aprender, dos problemas de aprendizagem, e olhar para essa dimensão individual é importante desde que a gente não entenda que, tá vendo, é a criança que não quer aprender. Então, eu acho que a minha pesquisa traz uma contribuição importante nesse sentido. Crianças não estão aprendendo na escola
Mas elas não estão aprendendo não porque elas têm problemas de aprendizagem, de jeito nenhum, são crianças saudáveis. Mas como que elas estão inseridas na atividade escolar, o que acontece na atividade escolar que dificulta ou impede a aprendizagem? Na medida em que um professor ele conhece esses mecanismos, eu acho que ele pode repensar a aula dele, ele pode pensar, inclusive, como ele planeja as aulas, como é a organização do ensino. Então, eu acho que essa é uma das contribuições principais.